Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação Professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai levar o melhor do futebol amador. O destaque é o Terrão, tá certo? O Terrão, a gente vai fazer o sorteio dos confrontos das quartas de finais do Terrão. Vamos falar do Cruzeiro. Vem aí o primeiro campeonato da Areninha aqui no Barro Preto. Vamos falar da Copa Zé Regino, tem jogo nesse final de semana. Segunda Copa Society também lá do Juremal, do amigo Kleber Carneiro e do Ivanaldo. E vai começar mais uma edição da Copa Alves Ferreira. A gente vai falar também, a Copa Alves Ferreira será destaque no nosso programa. Vamos falar no futebol amador ainda da Copa Regional lá da Lagoa do Serrote. Sim, no outro final de semana vai ter confronto dessa competição. Futebol brasileiro, destaque mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, onde o Flamengo já joga amanhã contra a equipe do São Paulo, tá certo? Então, já a gente atualiza o Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito de Copa do Brasil, jogos de ida, jogos sensacionais, e também dos Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos. Hoje saiu a primeira medalha de ouro do Brasil, ela veio no judô, tá certo? A gente vai falar também de Champions League, times classificados nas fases preliminares. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. A gente, mais uma vez, pede desculpa fazendo um programa gravado na internet, para surpresa de 0 pessoas. A gente não consegue mais fazer um programa ao vivo, esse é o terceiro, tá certo? A gente está tentando aí ver se a gente dá uma melhorada, mas infelizmente não. E hoje a gente queria muito fazer ao vivo por conta do sorteio, né? As equipes, né, os dirigentes estão ansiosos para saber quem vai enfrentar nas quartas de finais. Lembrando que ainda tem um jogo das oitavas de final, já a gente vai falar. E todo mundo querendo saber qual é o seu adversário nas quartas de final, mas infelizmente a internet não deixa, tá certo? Então, agradecer o meu amigo Yarles Cordeiro, que é o organizador e também agradecer ele pela preferência, né, pela confiança da turma do bate-bola fazer esse sorteio. Tá certo? Nesse programa já trazer boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para as Olimpíadas, em que a gente teve o último jogo da fase de grupos e também já os jogos das quartas de final. No caso, a seleção marroquina eliminou a estadunidense, a seleção espanhola eliminou a japonesa, inclusive com autoridade. A Espanha, que é a principal favorita, já que ganhou a Eurocopa. A seleção do Egito eliminou o Paraguai nos pênaltis. A seleção egípcia, que é a surpresa nessa semifinal, e a França eliminou a Argentina nos pênaltis nesse confronto que atualmente está sendo muito mais que um futebol disputado, né, desde 2018. Pois é, Rosinho, nosso programa a gente vai falar muito de Olimpíada, falar também de futebol profissional, futebol brasileiro, lógico, da segundona do Ceará Esporte Clube. Mas agora vamos fazer o sorteio, tá certo? Vamos fazer o sorteio logo no início, prometi o Yarnes que faria no início, às 18h30, já são 18h34, a gente vai fazer logo o sorteio, tá certo? Juan, a gente tem já 7 times classificados, Juan. 7 times classificados, tanto no aspirantes como no principal. Então o Juan vai atualizar, Juan, quem são os aspirantes? Os aspirantes são o Bahia, o São Gonçalo da Mutambeiras, o Fortaleza de Canapicho, o Cearazinho do Riacho Verde, que é composto pelo time do Real Madrid do Pedregal, o Juventude e o Santos. E também a Portuguesa de Águas Belas. Ok, a Portuguesa também. Já no principal, Juan, a gente tem o PSV, o Cruzeiro, o Fortaleza, o Cearazinho, o Real e o Dourados. E a Portuguesa, né? A Portuguesa nos 2 quadros. Então são 7 classificados. Aí tem um confronto, esse confronto sairá, esse jogo sairá domingo, tá certo? Náutico de Salgadinho e São Paulo de Baixa Fria, tá certo? Então, esse jogo ainda vai acontecer. Então, pode acontecer de esse jogo, desse confronto, sair o adversário já jogar no próximo sábado, tá certo? Porque começa dia 10. Então, só explicando aqui rapidinho, o primeiro jogo será sábado, dia 10. Então, o primeiro time que a gente sortear já joga dia 10. Dia 10 é o primeiro jogo sábado, domingo é a outra data, mais um jogo, o segundo jogo será domingo, dia 11.
O terceiro confronto, Juan, será o sábado, dia 24. No final de semana, de 17 e 18, não tem jogos. Então, dia 24, um sábado, é o terceiro jogo. E no domingo, dia 25, será o quarto jogo. Tá aí, o sorteio será dessa maneira, tá certo, Juan? Aí aqui eu vou só explicar rápido, pessoal, ô Juanzinho, porque, e também para os nossos amigos, com certeza, os dirigentes que vão acompanhar esse sorteio. Todos os times, vamos dizer, eles estão numerados. Então, o PSV é o número 1, o Cruzeiro do Barro Preto é o número 2, o Cearazinho do Riacho Verde é o número 3, o Fortaleza de Canafístula é o número 4, o Dourados é o número 5, a Portuguesa da Águas Belas, número 6, o Real dos Paus, número 7, e o vencedor de Náutico do Salgadinho ou São Paulo da Baixa Fria é o número 8, tá certo? Então, a gente vai fazer sorteio. Então, o primeiro número, é só olhar qual é o time, a gente vai e coloca, e aí a gente procura o adversário. Então, todo mundo que é acostumado a participar de torneio, de campeonatos, sabe como é que funciona esse tipo de torneio. Lembrando, Juan, que os segundos quadros, a gente tem a Portuguesa da Águas Belas, o Cearazinho e o Fortaleza, eles estão classificados as duas categorias, tá certo? As duas categorias. E o Bahia, por exemplo, vai acompanhar o PSV da Lagoa do Serrote. Bahia aspirante. São Gonçalo, da Mutambeira, vai acompanhar o Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto. O Santos do Curral Grande vai acompanhar o Dourado. O Juventude do Camará acompanha o Real dos Paus Brancos. Os dirigentes já sabem disso, tá certo? Mas é interessante a gente explicar para que fique claro. Não, o Juventude é do Camará, tá certo, não? O Juventude da Alvaçã saiu os dois quadros para Portuguesa da Águas Belas, tá certo, Rosinho? Então, o jogo de sábado pode dar, por exemplo, de sábado não, de domingo, pode dar o Náutico 2 quadros, pode dar o São Paulo os 2 quadros, ou um quadro, como aconteceu nos outros confrontos, ok, Juanzinho? Então vamos fazer o sorteio, a gente vai pedir o auxílio, Juan, o auxílio aqui do aplicativo 12, tá certo? Aplicativo 12, para que a gente possa fazer o sorteio de forma bem clara, tá certo? Para que ninguém, nenhum dirigente possa colocar em dúvida, tá certo? A isonomia do sorteio, tá certo? Então, Juanzinho, a gente vai iniciar o sorteio. Como eu falei, nosso programa, quem acompanha o nosso programa, ele é muita informação e pouca enrolação. Então, aqui a gente não vai também, mesmo que a gente estivesse fazendo ao vivo, a gente não ia ficar segurando a audiência não, né, Juan? Não é nem o programa do João Kleber. Então, a gente vai fazer o sorteio aqui para saber os confrontos. É isso que interessa, o sorteio. Grandes jogos. A gente teve o sorteio da Copa do Brasil, Juan, e a moça lá tirou logo a pedra do Flamengo, tá certo? E depois o Palmeiras. Então, Flamengo e Palmeiras e Flamengo. O restante do sorteio, muita gente nem prestou atenção, ficou pensando no confronto entre esses dois principais clubes do Brasil, tá certo? Então, não faça isso. Tem muitos times bons, pode dar clássicos. Aliás, vai dar clássico, né, Juan? Cuidado para não... Olha a mãozinha aí no sorteio para os confrontos, tá certo? Com certeza vai dar bons jogos, bons confrontos, mas vamos ver o que é que acontece, o que é que o Juan preparou aí para a gente. Então, Rosinho, primeiro número, esse jogo, Juan, acontece, só lembrando, esse jogo acontece já dia 10, tá certo? O primeiro time sorteado, dia 10. Dia 10, vai jogar dia 10, sábado, dia 10. Também conhecido como de amanhã, 8 dias. Então, Juan, vamos lá? Preparado? Preparado? Colocou de 1 a 8 no aplicativo. Mostre o aplicativo aí na câmera. Todo mundo conhece o aplicativo 12. A gente clica, aparece o número, então o que vem aqui não é minha culpa. Exatamente. Então, número, Juan? Primeiro número 2. 2, coloque lá 2, Cruzeirão da Massa, Juan. Cruzeirão da Massa. Cruzeiro. Logicamente, veio o primeiro Flamengo, agora o Cruzeiro. Cruzeiro, Juan, será, Juan? Cruzeirão da Massa. E saiu um aí, vamos ver. Rapaz... Cruzeirão da Massa, número 2. Tá ao contrário, mas tá tudo certo. Juan, agora Cruzeirão vai jogar com 4. Fortaleza de Canafístula. Repetindo a final dos aspirantes do Zé Regina. Fortaleza, Cruzeiro e Fortaleza. Tá certo? Fortaleza, um abraço aí para todos os dirigentes do Fortaleza de Canafístula. Um abraço também para o dirigente do Cruzeirão da Massa, o Padre Elcio, o Dedé, o Levita aí. Primeiro confronto, dia 10. Cruzeirão da Massa
e Fortaleza de Canafístula. Tá certo, Juanzinho? O Cruzeiro da Massa. Nesse confronto, o Fortaleza tá com 2 quadros, não é? E o São Gonçalo vai jogar no acompanha aspirante. o Cruzeiro, tá certo? Então, na preliminar, a gente tem a equipe do São Gonçalo contra o Fortaleza aspirante, e na principal, Cruzeirão da Massa e Fortaleza de Canafístula. Jogão de bola. Segundo jogo, Juan, domingo, dia 11. Segundo jogo, número 6. Confronto número 6. Aliás, time Portuguesa de Águas Belas. Portuguesa, Juan, Portuguesa. A Lusa, mandar um abraço aí para todos os dirigentes da Portuguesa de Águas Belas, rapaz. Erivando Farias também. Não sei se ele faz parte da direção, mas é torcedor. O comentarista Erivando Farias, todos os dirigentes lá da Portuguesa, jogadores, tá certo? Treinador é o Serginho, rapaz. Mandar um abraço pro Serginho, gente da melhor qualidade. Quem é que a Lusa vai enfrentar, Juan? Número 8. 8, pronto. Eita, não, aí é clássico, Juan, porque é o Náutico de Salgadinho e o São Paulo da Baixa Fria. Se o Náutico passar, é clássico ferrenho, viu? Jogão de bola, tá aí. É o confronto de número 8, Juan. O 6 com 8, sensacional. A Portuguesa, lembrando que a Portuguesa está com os 2 quadros e ela pode enfrentar os 2 quadros do Salgadinho ou os 2 quadros do São Paulo. Tá aí, segundo jogo, sensacional, Juan. Vamos agora para o confronto, Juan, do dia 24. Dia 24, também sábado. Quem joga, Juan? Número 1. Número 1, PSV, Juan. PSV da Lagoa do Serrote. Um abraço pro Pedinho, um abraço pro Ari, pro Eduardo, galera boa do PSV da Lagoa do Serrote. Joga sábado, dia 24. Dia 24, quem é que o PSV vai enfrentar, Juan? Número 7. 7. Quem é, Juan? Real dos Paus Brancos. É o Real dos Paus Brancos. Time, mandar um abraço aí para todos os dirigentes, jogadores, torcedores do Real. Lembrando que o Real, Juan, o Real dos Paus Brancos, Juan, o segundo, tá os 2 quadros, Juan? Não, é o Juventude do Camará, tá certo? Então o PSV da Lagoa do Serrote, na categoria principal, PSV e Real, e no aspirante é o Bahia contra Juventude. Bahia contra Juventude do Camará. Tá aí, tá explicado. E Juan, todo mundo já sabe quem é o confronto do domingo, dia 25. Domingo, dia 25 é o... Só ver aqui. Só aí. Quem é, Juan? O Dourado. Dourado, né? Todo mundo já sabe. Dourado. É o Dourado. Contra o 3, que é o Cearazinho do Riacho Verde. Cearazinho do Riacho Verde. Real Madrid do Pedregal. É sim, que a base do time é o Real Madrid do Pedregal. Mandar um abraço para todos os dirigentes, torcedores do Dourado Esporte Clube, tá certo? E também para o Cearazinho, né? Barra Real Madrid do Pedregal, pro Lourão, meu amigo Lourão da Metalúrgica. Mandar um abraço também pro Graziano, tá certo? Os homens fortes lá do Cearazinho do Riacho Verde. Tá aí, Juan, sorteio feito. Só repetindo os confrontos. Dia 10, Cruzeirão da Massa contra o Fortaleza de Canafístula. No dia 11, Portuguesa da Águas Belas com o vencedor de Náutico do Salgadinho ou São Paulo da Baixa Fria. Nos confrontos, dia 24, no sábado, PSV da Lagoa do Serrote e o Real dos Paus Brancos. E o último confronto, Juan, Dourado contra o Cearazinho. Tá aí as quartas de finais definidas através de sorteio. E aí a gente vai conhecer os 4 times semifinalistas, tá certo? Acredito que terá outro sorteio. Tá aí o sorteio feito. Abraçar todos, desejar boa sorte, né, Juan? Todas as agremiações, todos os times que vão participar dessas quartas de finais. E mais uma vez, agradecer meu amigo Yarles Cordeiro pela confiança, tá certo? Mandar um abraço também para o meu amigo Benarte, o Beno, que faz a transmissão, faz a cobertura total dos jogos do Terrão. Lembrando que o Terrão terá o campeão, Juan, o campeão enfrentará o campeão do Farizão. E o segundo colocado enfrentará o vice-campeão. Será uma grande festa, tá certo? Uma coroação do futebol amador. A gente agradece aí mais uma vez o Yarles pela confiança, tá certo? E agora a gente toca o bate-bola. Continuando o bate-bola, Juan, a gente vai falar de Cruzeirão da Massa, né? O Cruzeirão está se preparando. Agora, Juan, já vai se preparar para esse jogo do dia 10. Mais uma vez, mandar um abraço para os dirigentes do Cruzeiro. E o Cruzeiro treinando visando as próximas competições.
visando as próximas competições, e uma delas é justamente esse jogo lá na Santa Rita, né? Lá na Arena de São José, todos os jogos na Arena São José. E hoje, Juan, tem jogo na Areninha, vem aí, né, o campeonato da Areninha, e a gente tem hoje o Split Car, o presidente é o Alan, meu amigo, o padre Alan, com o DJ, tá certo? Jogão de bola hoje, a partir das 19 horas, tá certo? Então, jogão de bola aqui na Areninha, tá certo, Juanzinho? E tá confirmado também, Juan, vem aí, né, o primeiro campeonato aqui na Areninha, ele vai iniciar, logo, para iniciar, ainda nesse mês, vai ter um sorteio, já está decidido, Juan, que será a fase de grupo, 3 times, em cada grupo classificam 2, e o sorteio, assim que todos os times confirmados, terá o sorteio, o campeão é R$1.000, o vice-campeão R$500, o terceiro colocado R$300, o quarto colocado R$200, o artilheiro e o goleiro vazado vão ganhar troféu, Juan, e a inscrição é R$100 e a arbitragem R$20, tá certo, Juan? Então aí tá aí, o primeiro campeonato da Areninha, a organização é da turma do Cruzeiro, o Elvis e também o meu amigo Dedé, e nós do Bate-Bola iremos divulgar aqui nos nossos programas, tá certo, Juan? Nesse final de semana, Juan, vai ter 2 jogos valendo pela segunda Copa Society, lá da Arena Juremal, vai lá do Chinelo. Um abraço para o meu amigo Kleber Carneiro e também para o Ivanaldo, Juan. Às 6 horas da noite, o Fluminense contra o São Caetano de Cacimbas, e às 19 o PSV da Lagoa do Serrote contra o Juventude do Pajeú. Sim, Juan, tá aí essa competição que está terminando, né, Juan? Os jogos da primeira rodada. Mandar um abraço também, Juan, para o meu amigo Joelzinho, um homem forte lá da Copa Zé Regina. A gente tem jogo na Arena Tony Mazini Lima, em Riacho das Flores. Jogo isolado nesse final de semana, Juan. O Sport de Caraúbas contra o CRB da Boa Vista. Tá aí, grande confronto, Juan, grande confronto nesse final de semana. Tá certo, Juanzinho? A Copa Regional da Lagoa do Serrote, Juan, a gente tem jogos a partir do dia 10, tá certo? A partir do dia 10 já teve um confronto lá, onde o PSV da Lagoa do Serrote acabou passando na categoria principal. E Juanzinho, vai ter amistoso, né? O PSV joga amistosamente em Bom Jesus, contra o Bom Jesus Esporte Clube, jogão de bola nesse final de semana, domingo, dia 4, tá certo? Domingo, dia 4. E a competição, Juan, a Copa Regional da Lagoa do Serrote, tem jogo no dia 10. Final de semana, dia 10, o Juan vai atualizar os confrontos. É o G9 da Veneza contra o Baixada Esporte Clube. Esses 2 times, Juan, com a categoria A e B. Exatamente. Já no domingo, dia, Juan, 18... São Paulo do São Bento contra o CRB da Boa Vista, esse é o jogo do principal. No Aspirantes, o São Paulo vai enfrentar a equipe do Santana. Juanzinho, tá aí, sensacional, tá certo, Juan? Ô, Rosinho, ainda falando de futebol amador, vai ter destaque, o destaque nesse final de semana vai ser a abertura de mais uma competição, a Copa Alves Ferreira, lá no Melado, a organização do Marquinhos, uma galera boa lá na organização. Fortaleza, atual campeão, né, Juan? Fortaleza de Barreiras contra o Palmeiras do Caracará, jogaço, jogão de bola. Mandar um abraço aí para todos os dirigentes, né, que acompanham essa grande competição, bem organizada pelo Marquinhos. E assim, a gente já pediu, Juan, para a galera lá colocar a gente no grupo, para a gente pegar as informações lá, mas até esse momento, infelizmente, ainda não deu certo, tá certo? Mas na medida do possível, se a gente não conseguir entrar no grupo, a gente vai pegando as informações e vai trazendo aqui, principalmente os jogos do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, tá certo? Então, futebol amador passado a limpo, como eu falei mais uma vez, o destaque foi o sorteio, né? O sorteio do Terrão, quarta de final, Ceará, aliás, Cruzeirão da Massa contra o Fortaleza de Canafista, Português de Águas Belas contra o Náutico do Salgadinho, a equipe do São Paulo de Baixa Fria, PSV da Lagoa do Serrote contra o Real de Soares Branco, o Dourados contra o Cearazinho do Riacho Verde. Tá certo, Juan? Então, a gente agradece ao nosso amigo que curte o bate-bola no Facebook e também no YouTube. Como eu falei, nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Mas, infelizmente, por falta de internet, a gente está fazendo o programa gravado. Vamos falar de Série B, Juan. Teve jogos valendo pela rodada de número 18. A rodada 18 que teve os jogos do Avaí, empatou em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Paysandu perdeu de 3-1 para o Novo Horizontino, que assumiu a vice-liderança,
que é nesse G4 que é completamente ou quase completamente formado por times paulistas. Juan, então Juan, o G4 tem o Santos, é o primeiro, o Novo Horizontino é o segundo, o Mirassol é o terceiro e o Vila Nova é o quarto, né? Na sequência tem o América, o Sport, o Ceará é o sétimo, o Operário, o Goiás, o Avaí, o CRB, a Ponte Preta, o Coxa, Paysandu, Amazonas e Chapecoense. Na zona da degola está a equipe do Botafogo de São Paulo, o Brusque, o Ituano e o Guarani. Tanto o Z4, composto por time paulista, a maioria são três. Aliás, são três, exatamente. E o G4, né, Juan? Também, a maioria de times paulistas. A Série B, Juan. Sem falar dos que estão A Série B da tabela. tem alguns times ainda devendo alguns jogos, né? Mas a rodada número 19, para terminar o primeiro turno, ela começa hoje, Juan. Já tem bola rolando. Não, falta alguns minutos. E será encerrada, Juan, dia 6, com o jogo do Ceará Esporte Clube contra o Guarani. O Brusque com o América Mineiro, o Santos com o Sport, o Botafogo de Ribeirão Preto com o Coritiba, o Amazonas com o Ituano, a Ponte Preta com o Avaí, Novo Horizontino com o Goiás, o Operário com o CRB, a Chapecoense com o Mirassol, Vila Nova com o Paysandu e o Ceará com o Guarani. Juan, tá aí a Série B do futebol brasileiro. Vamos torcer, né? O Ceará tá ali próximo do G4, vamos torcer que ganhe esse jogo e entre de vez na briga, tá certo? A Série C, Juan, a gente teve jogos atrasados da terceira e da quarta rodada e o complemento da rodada número 15, Juan, só faltam 4 jogos para a maioria dos times. O Náutico que perdeu 2x1 para o Ipiranga, o Caxias fez 1x0 no Confiança, a Ferroviária 0x0 com o Londrina e a Aparecidense 1x1 com o Floresta, resultado esse que afundou ainda mais a equipe do Ferrinho. Vice-lanterna. Juan, esse resultado bom também para o Floresta, jogo fora de casa, então ficou ali ainda com chances, né, para entrar no G8. Então o G8 a gente tem o Botafogo em primeiro, o Atlético em segundo, Volta Redonda em terceiro, a equipe do Volta Redonda, aliás, o São Bernardo, o quarto, Ferroviária em quinto, o Ipiranga é o sexto, o Londrina o sétimo e o Figueirense é o oitavo. Na sequência tem Tombense, Remo, Náutico, o Floresta 12º. Nesse momento, Juan, a 5 pontos, tá difícil, né? Faltam 4 jogos para tirar 5 pontos, é realmente muito difícil. Então, isso é 12º, 13º é o ABC, Confiança 14º, o Caxias, Juan, o Caxias está saindo, né? O Caxias está saindo, aliás, o Caxias está saindo, é o 15º, a Presidência é o 16º, na zona da degola está o CSA, o Sampaio Correia, o Ferroviário e o São José, esse já está rebaixado. Tá certo? Quer dizer que o Ferroviário é lanterna porque o São José praticamente não concorre. Né? A rodada, Juan, a rodada de número 16, acontece nesse final de semana. Volta Redonda com o Tombense, o Botafogo da Paraíba com o Figueirense, o Atlético Clube com Confiança, o ABC com o São José, o Londrina com o Floresta, o Ipiranga com a Ferroviária, o CSA com o Náutico, o São Bernardo com o Caxias, o Ferroviário com o Sampaio Corrêa, confronto direto, e o Remo com a Aparecidense. Juan, é a Série C do futebol brasileiro. A Série D, Juan, a gente tem 16 jogos no final de semana, jogos de volta, e no programa de segunda-feira a gente vai atualizar as oitavas, né, Juan? As oitavas de finais, 16 times vão se classificar para a próxima fase, tá certo? O Brasileirão, Série A, não teve rodada nesse meio de semana, os times estavam envolvidos na Copa do Brasil, mas a gente tem a classificação, né, Juan? O Flamengo é líder, o Botafogo é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, Fortaleza em quarto, o Cruzeiro em quinto, São Paulo em sexto, o Bahia é o sétimo, o Atlético Paranaense em oitavo, o Atlético Mineiro é o nono, o décimo é o Red Bull Bragantino, o Vasco aparece na 11ª colocação, seguido do Criciúma na 12ª, a 13ª é o Juventude, tá certo? O 14º é o Internacional, com 800 jogos atrasados, o Corinthians é o 15º, o Grêmio é o 16º, fora da zona da degola, dentro está o Vitória, 17º, o Cuiabá, 18º, o Fluminense vem de boa recuperação, 3 vitórias seguidas, é o 19º, e o Lanternão é o Atlético Goianiense, que para mim já está rebaixada. A rodada número 21, Juan, acontece toda nesse final de semana. O destaque é o líder Flamengo jogando amanhã com o São Paulo. Tudo indica que o Flamengo vai jogar com time misto, pois vai priorizar nesse momento a Copa Milionária do Brasil. Cuiabá, Vasco com o Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense com o Botafogo, Criciúma com o Atlético Mineiro, São Paulo com o Flamengo, Fluminense com Bahia, Corinthians com Juventude, o Atlético Paranaense com o Grêmio, o Internacional com o Palmeiras e o Cruzeiro com a equipe do Fortaleza. Esse jogo do Cruzeiro com Fortaleza é apenas na segunda-feira. Copa do Brasil, Juan, 8 jogos de ida
E confrontos, eu acredito que não tem nada decidido, tá certo? Está decidido, alguns times com boa vantagem, mas não tem nada decidido, vai atualizar os resultados dos jogos de ida. O Juventude 3-2 no Fluminense, o Corinthians 0-0 com o Grêmio, o Atlético Goianiense 1-1 com o Vasco, o Flamengo 2-0 no Palmeiras, o CRB 2-2 com o Atlético Mineiro, com gostinho de derrota para o Galo Alagoano, que começou ganhando 2-0 avassalador, o Atlético Paranaense 2-0 no Red Bull Bragantino, o Botafogo 1-1 com o Bahia e o São Paulo 2-0 na equipe do Goiás. Juan, tá aí. No meio de semana a gente tem os jogos de volta, tá certo? O Brasileirão Sub-20, Juan, tá terminando. A gente teve mais uma rodada. O Galo Mineiro perdeu 2-1 para o Bahia. O Juan vai atualizar o restante dos jogos. Pois é, o Atlético Mineiro perdeu 2-1 para o Bahia, o Palmeiras 4-1 no Grêmio, consolidando a sua campanha magnífica. O time do Palmeiras, o América Mineiro 1-1 com o Botafogo. O Fortaleza perdeu de 1-0 para o Goiás, essa rodada que ficou marcada pela derrota dos dois times cearenses. O Cuiabá 2-2 com o Cruzeiro, o Santos 5-2 no Corinthians, o Atlético Goianiense perdeu de 1-0 para o Fluminense, o Atlético Paranaense 5-0 no Bragantino, o Internacional 1-0 do Ceará, o Internacional que não ganhava de ninguém, era o lanterna, mas pegou o Ceará e conseguiu se recuperar, e o Flamengo 2-1 na equipe do São Paulo. Juanzinho, tá aí, Juan, tá aí. O Palmeiras é líder, Juan. O Palmeiras é o líder. Classificado, né? Classificou muito, já estão classificados, só faltam 3 rodadas para alguns, Juan. O Palmeiras é o líder, o Grêmio é o segundo, o Atlético Paranaense é o terceiro, o Flamengo é o quarto, o Cruzeiro é o quinto, o Fortaleza é o sexto, meio com a derrota, o Goiás é o sétimo e o Santos é o oitavo. O Ceará caiu para a 10ª colocação. Dificilmente o Ceará vai classificar, né? Porque só tem mais 3 jogos, tem que ganhar. Tá certo, Juanzinho? Na terceira divisão do nosso manjadinho, a gente vai ter os confrontos, Juan, de ida. E quem ganhar, Juan, depois dos 2 jogos, estará na segunda divisão do próximo ano. Quem joga, tem um jogo sábado e outro domingo, Juan. O Terrimar vai jogar com o Quixadá e o Crato com o Sport de Moeiro. E jogos de volta, inverte os mandos. Exatamente, o Quixadá e a equipe do Crato decidirão em casa. Juan, a Champions League, a gente teve uma primeira fase, onde classificaram muitos times, e a gente teve uma segunda fase, Juan. Agora vai entrar outros times mais fortes. O Juan vai falar só quem classificou, Juan. Classificou o Karabá, o Fenerbahçe, o Apoel de Chipre, que aí quem se lembra do Apoel, o Sparta Praga, classificou o Ferencváros, o Slovan Bratislava e o Malmö. Os que perderam foram eliminados foram mandados para a Liga Europa. Exatamente, qualificação na cai Liga direto Europa. na Liga Europa. O Bodo Glimt passou também, o Midland, o FCSB, o Steaua Bucareste, campeão de Champions League, primeiro campeão que a gente vê aqui, o Dinamo de Kiev, o Jagiellonia, o Dinamo Minsk e o PAOK. Repetindo, todos os que foram eliminados nessa fase caem na qualificação da Liga Europa. Juan, então teve também muitos classificados na Liga Europa e na Conference League, Juan, teve 46 jogos nesse meio de semana, então muitos times, os times da Europa. E muitas goleadas também. Exatamente, eles movimentam demais, né? Os principais times da Europa, eles movimentam e muitos times já foram eliminados nessas fases preliminares, tá certo, Juanzinho? Quem cai da Liga dos Campeões nas primeiras fases cai na Liga Europa. Quem cai na Liga Europa cai na Conference League. Quem cai na Conference League vai jogar o seu estadual, aliás, o seu nacional para tentar voltar, tá certo, Juan? Na primeira liga de Difícil para os países pequenos. Na Liga Profissional da Argentina, a gente teve 2 jogos atrasados da 7ª rodada, Juan, e o complemento da rodada número 8. O Boca Juniors fez 3-0 no Banfield, engraçado. Ufa, o Boca ganhou. Engraçado nesse jogo é que o editor confundiu a capa e colocou como se fosse um jogo de Sul-Americana. União Santa Fé 1-0 no Rosário Central. A rodada 8, o Belgrano fez 1-0 no Godoy Cruz. O Argentino Júnior 2-0 no Lanús. E o Central Córdoba perdeu 1-0 para o Vélez Sarsfield. O Tigre 2-1 no Deportivo Rieixo. O Defensa e Justiça perdeu de 3-1 para o Platense. E o Barraca Central perdeu de 2-0 para o Atlético Tucumã. Com isso, Juan, o Lanús ainda é o líder, né? E o Boca já aparece ali na 11ª colocação. O Huracan é o líder e o Boca aparece ali já na 11ª colocação. Começou também as oitavas de finais, Juan, as oitavas de finais da Copa da Argentina. As 16 oitavas de final passam uns 3 meses. Das oitavas já começou, teve jogo no dia 31, Juan. O Clube Atlético Mitre empatou em 0-0 com o Temperley. E
e o Temperley acabou passando nos pênaltis. Está nas quartas de final da Copa Argentina. É muito difícil, mas podemos ter o Temperley na Libertadores caso ganhe. Futebol europeu voltando, Juan, os principais só voltam na segunda quinzena de agosto. A gente vai ter já a Supercopa de Portugal, tá certo? Portugal, o Sport que ganhou a Liga, não foi? E o Porto ganhou uma Copa, então vai ter a final nesse domingo. Jogos Olímpicos, futebol feminino, o Brasil perdeu, mas classificou como o melhor segundo colocado. Primeiro, Juan vai atualizar os jogos da última rodada do futebol feminino. A gente tem os confrontos das quartas finais amanhã. O Brasil perdeu 2-0 para a Espanha. O Japão 3-1 na Nigéria, a Austrália perdeu 2-1 para os Estados Unidos, a Zâmbia perdeu de 4-1 para a Alemanha, a Colômbia perdeu de 1-0 para o Canadá e a Nova Zelândia perdeu de 2-1 para a França. O Brasil, que é muito difícil conseguir uma medalha aqui, principalmente porque vai enfrentar a França. Juanzinho, então no grupo A classificou a França, o Canadá em segundo, os dois classificados, e a Colômbia ficou em terceiro. A Colômbia podia ser primeiro, com a derrota ficou em terceiro, o melhor terceiro. Então a Nova Zelândia foi eliminada. Grupo B, Juan. Grupo B, os Estados Unidos ficou em primeiro, a Alemanha em segundo, a Austrália ficou em terceiro. A Austrália que teve a pior campanha dos terceiros colocados e está fora das quartas de final. A Zâmbia, nem se fala, ficou com 0 pontos. E no grupo C, a Espanha, avassaladora, acabou na primeira colocação. O Japão ficou em segundo e o Brasil ficou em terceiro, se classificou pela sua campanha. A Nigéria foi eliminada. Então, Juan, eram apenas 3 grupos, classificou os 2 primeiros, são 6 times, e dos 3 terceiros colocados, um foi o Brasil, outro foi a Colômbia e o outro foi a Austrália, né? A Austrália, de primeiro, melhor terceiro, caiu para o pior terceiro. Então, classificou a Colômbia, o melhor terceiro, e o Brasil, segundo, melhor terceiro. Com isso, quartas de finais, amanhã, a França, primeira do A, enfrenta o Brasil, o terceiro do B, tá certo? O segundo melhor terceiro. Outro confronto, a Espanha, primeiro do C, joga com a Colômbia. A Colômbia, Juan, foi a primeira melhor terceira, né? A melhor terceira colocada na Colômbia. É meio confuso, mas... Exatamente. Os Estados Unidos, primeiro do B, joga com o Japão, segundo do C. E o Canadá, segundo do A, joga com a Alemanha, segundo do B. Tá certo? Aí é meio confuso, mas tá certo. O fato é que os confrontos são Brasil, esquece a posição. Esquece a posição. Brasil, França, Espanha, Colômbia, Estados Unidos, Japão, Canadá e Alemanha, Juan. E no masculino, a gente já falava no programa passado, né? Podia ter confronto Brasil. Não, o Brasil está fora. O Brasil ficou fora dos Jogos Olímpicos. A Argentina e França poderiam se encontrar e aconteceu isso. Primeiro, o Juan vai dar os resultados que aconteceram na terça-feira da última rodada. A Espanha perdeu de 2-1 para o Egito, a República Dominicana 1-1 com o Uzbequistão, Marrocos 3-0 no Iraque, a Ucrânia perdeu de 2-0 para a Argentina, os Estados Unidos 3-0 em Guiné, a Nova Zelândia perdeu de 3-0 para a França, Israel perdeu de 1-0 para o Japão e Paraguai 1-0 em Mali. Ok, Juan, com isso... Geração Uzbek que não veio forte para essa Olimpíada. Exatamente, então a França classificou em primeiro no A, os Estados Unidos em segundo, Nova Zelândia e Guiné foram eliminados. No B, Marrocos em primeiro, Argentina em segundo e a Ucrânia e o Iraque foram eliminados. Grupo C e Grupo D, Juan. Grupo C, o Egito. Primeiro, a Espanha em segundo, a República Dominicana e os Uzbequistão foram eliminados. E no Grupo D, o Japão em primeiro, Paraguai em segundo, Mali em terceiro e Israel foi eliminado. Com isso, Juan, Israel foi eliminado. Os confrontos ficaram Marrocos e Estados Unidos, Japão e Espanha, Egito e Paraguai, França e Argentina. E a gente teve Juan, a gente já conhece os semifinalistas. Os jogos aconteceram todos hoje à tarde. Só teve um que foi empate e foi decidido nas penalidades, Juan. Marrocos 4-0 nos Estados Unidos, a seleção marroquina aqui com certeza é de expressão mundial e uma das mais raças. O Japão perdeu de 3-0 para a Espanha, o Egito 1-1 com o Paraguai, passou o Egito nos pênaltis e a França 1-0 na Argentina. Juanzinho, com isso, né, tá aí, grandes jogos, né, a gente já conhece os semifinalistas, tá certo, Juanzinho? Então, por hoje é só.
bate-bola muito rápido, né? Como eu falei, a gente infelizmente está fazendo o programa gravado por conta. Vamos finalizar hoje com o hino do Flamengo, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, Juan. E a gente vai, com certeza, para a Eninha assistir grande jogão de bola, DJ, Split K e DJ. Só mais uma vez, atualizar, né, Juan? Atualizar os confrontos, quartas de finais do Terrão, Cruzeiro do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, contra o Fortaleza de Canafístula, Português de Águas Belas, enfrenta o vencedor de Náutico de Salgadinho ou a equipe do São Paulo de Baixa Fria. Esse jogo acontece domingo. Esses dois confrontos acontecem sábado do Cruzeiro, dia 10, e dia 11, o da Portuguesa. Já no dia 24, sábado, o PSV da Lagoa do Serrote joga com o Real de Suaus Brancos, e domingo, para fechar as quartas de finais, o Dourados enfrenta o Cearazinho do Riacho Verde, do meu amigo, do Graziano, e também do Lourão da Metalúrgica, tá certo? Então a gente vai ficar atento com mais uma rodada do futebol brasileiro, tanto da Série A, Série B, Série C e também os classificados da Série D, tá certo? Então a gente vai ficar atento e vamos acompanhar também tudo que vai acontecer também no futebol amador, tá certo? Fica agora com o hino do Flamengo, até segunda-feira com mais um bate-bola. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra.